sou a Lia e bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vim mostrar algumas artes em papel preto que eu fiz, como essa inspirado na série Dark. É o símbolo da triqueta, que aparecia muitas vezes na série e que tinha grande importância e simbologia na série. A simbologia do tempo estar conectado em momentos diferentes e que tudo acabava se repetindo novamente. Eu sempre gosto de fazer desenhos em papéis coloridos e em papel preto. No meu quarto tem vários desenhos desse tipo já de muitos anos, então eu quis fazer esse para mostrar no canal que é possível sim fazer desenho em papel preto e que pode ficar até bem bonito. Esse papel estava um pouco manchado perto do final do papel, porque eu tinha feito um esboço e aí eu não tinha gostado, acabei apagando e aí quando eu passei a borracha ficou meio esbranquiçado. Porém, eu não desisti de usar esse papel, pois eu já tinha feito outro esboço que eu também não tinha gostado e eu tinha jogado fora. Geralmente meus desenhos em papel preto ficam legais, mas nesse dia eu não estava querendo dar muito certo. Foi até por isso que eu não peguei desde o começo do vídeo, né, de eu fazendo o desenho, porque eu não sabia se ficar legal. E a intenção foi usar ele para enfeitar o meu quarto na parede. E ficou assim no final. A próxima referência é uma pintura que eu peguei no Pinterest. Me parece que foi feito com giz pastel oleoso também, e o fundo também é preto. Então tinha tudo a ver com o que eu queria fazer, porque eu já estava com esse papel preto na minha casa. Eu comecei primeiro fazendo a lua, e aí foi meio que bagunçado esse processo, porque eu nunca tinha usado o giz pastel no papel preto. Foi a primeira vez, então eu não sabia como ia se comportar. Então essa lua ela foi uma aventura para fazer, porque eu usei o tom de cinza, aí depois eu passei um pouco de preto e aí depois eu passei uma cor mais clara, porque eu queria que ficasse a textura da lua. Só que à medida que eu passava a cor mais clara e a cor mais escura, tudo ia se misturando no borrão, sabe? No borrão cinza. E aí acabava que nada se destacava muito uma da outra. Então eu tive que passar várias camadas. Passava e esfumava, passava e esfumava. Por que que eu não deixava só a textura normal sem esfumar? Porque aí ficava aquela coisa grossa e não tinha degradê de cor, não tinha mistura de cor. Nada acabava sendo ressaltado, nada misturava, não ficava um resultado bonito, então eu ia misturando. Só que à medida que eu misturava demais, ficava tudo um borrão marrom. Esse negócio da lua foi um negócio bem bagunçado de fazer. Mas aí eu fui colocando cor e esfumando e acabou que foi dando certo. As cores estavam se comportando de uma maneira legal e aí acabou que ficou várias cores na lua e elas ficaram ressaltadas, porém mais esfumadinhas, elas não ficaram com muito contraste e foi o que deu para fazer. Até por ter sido feito no papel preto, acabou que as cores não ficaram tão ressaltadas quanto elas ficariam no papel branco. Aí eu fui pintando o mar e visualmente ficou muito bonito, porque parece que eu fiz, super rápido. De uma canetada só, ficou bem legal no vídeo, ficou a velocidade aumentada. Sempre naquele processo de ir passando a cor e espalhando a cor com os dedos, para dar aquele efeito, né, de mar, da água resplandecendo, brilhando. E eu creio que esse efeito no papel preto ficou perfeito. Se a lua ou a triqueta não ficou tão legal ou tão perfeito, esse efeito do mar eu genuinamente gostei. Não tem defeitos para colocar. E observem o quão meus dedos já estavam sujos nesse momento do desenho. E olha que eu não tinha terminado ainda, mas de tanto esfumar, olha como meu dedo parecia que estava, sei lá, sujo de graxa. Graxa não, porque graxa é escuro. Mas isso tudo é o tanto que o giz pastel ele é pigmentado, ele solta muita tinta. É bizarro, porque toda vez que eu vou pintar com giz pastel eu fico toda borrada, sabe? Parece que eu sou criança de novo e tô toda suja de quando eu ia desenhar sendo criança. É exatamente essa sensação que eu sinto usando giz. Parece que eu virei criança de novo. Ele é tipo uma borracha, sabe quando você usa a borracha e aí fica aqueles pedacinhos em cima do papel? Então, o giz ele faz isso, fica espedaçado. Então, de vez em quando eu tinha que ficar dando uma batidinha no papel para que eu não encostasse e borrasse o desenho. Então, é um negócio assim, o giz ele é tipo uma borracha, ele tá sempre soltando coisa ali, te sujando, exatamente isso. E as nuvens ficaram bem misturadinhas do jeito que eu gosto. Depois eu fiz uma outra camada ao redor da lua com um giz mais claro para esfumar de novo e fazer esse efeito, né, do clarão da lua iluminando, soltando luz.
e resplandecendo na água, né? Esse efeito da luz da lua refletindo na água. Esse efeito no papel preto deu muito certo, tanto o brilho da lua quanto o brilho da água e as nuvens. Eu gostei bastante. Eu acho que só a textura da lua que deixou um pouco a desejar. Somente isso. E esse foi o resultado da nossa lua. O próximo desenho, a referência a esse gato, que eu também, se eu não me engano, peguei do Pinterest. Quase tudo eu pego do Pinterest ou do Instagram. Esse também eu não peguei o desenho desde o início, porque eu acabei esquecendo de gravar. Eu comecei a fazer um desenho após o outro, eu fiz vários esse dia e eu não percebi que não estava gravando. Mas aí assim que eu lembrei, eu já comecei a gravar. E aí, o nosso gatinho, eu usei esse tom de cinza e branco, e pro olho dele eu pintei de verde. Eu fiz esse gato, mas depois eu fiquei achando que tava parecendo um coelho. Me digam, por favor, o que vocês acham que parece, se parece um gato ou um coelho. Pro olho dele, eu usei lápis de cor verde, porque era um espaço muito pequeno o olho dele, e também os tons de giz pastel que eu tinha não ficaram bonitos na cor preta ou verde. As cores que ficaram mais bonitas no papel preto foi, claro, o branco e o cinza, e o verde não ficou nada destacado no papel preto. Então, por isso que eu usei o lápis de cor, porque ela ficou bonita e deu para enxergar ela no papel preto. É até estranho pensar que os meus lápis de cores ficaram visíveis nessa cor de papel, porque geralmente só fica visível mesmo o branco ou cores mais claras. E essa minha caixa de lápis da Fábrica Castell nem é aquela caixa lá que pega em papel preto, aquela que é super pigmentada. Não é. É a caixa de lápis normal, escolar. Mas de alguma forma o verde, ele pegou bem nessa cor de papel. Passei várias camadas para dar a textura do pelo. Algumas eu acabei esfumando, mas quando esfumava demais virava um borrão. E este foi o resultado final do nosso coelho ou gato. Espero que tenham gostado. Assim ficou algumas fotos da decoração com essas artes e outras. E até o próximo vídeo.